pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belle. Se você não me conhece é porque você não é inscrito neste canal, então aproveita e se inscreve aí embaixo. Não esquece de deixar o seu comentário, seu joinha e de compartilhar com seus amigos. Hoje eu vim trazer uma questão que pra mim é muito importante para debater com vocês. A minha pergunta é, por que a nossa geração não lê? Seguinte, claro, você que tá vendo, lê. Talvez você não leia. Então, se você não lê, você clica nos cards aqui em cima, nesse vídeo aqui que é livros para quem não gosta de ler. Mas enfim, você provavelmente, se você assiste meu canal, você lê. Veja bem, YouTube é uma plataforma de que quem acessa, a maioria não lê. Até porque esse é um dos motivos pelos quais ser booktuber é tão difícil. Você não consegue atingir o público numa plataforma onde o público não consome aquele conteúdo. Eu fui dar uma palestra esses dias numa escola para alunos do ensino médio, primeiro e segundo ano, e eu tava comentando sobre livros que eu achava, assim, eles me convidaram para eu falar sobre no meio literário, sobre como era a minha história com a literatura, com livros, como que eu entrei nisso e como que eu criei o canal no YouTube, falar um pouquinho sobre o Booktube e o YouTube de um modo geral. Assim, logo que antes de começar a palestra, uma menina virou pra outra, eu ouvi porque eu tava falando com meus amigos no WhatsApp, tipo, até começar, né, até todo mundo entrar na sala de palestra, e uma virou pra outra, o que é isso aqui? Daí a outra falou, é da Semana Literária, daí a que perguntou falou, nossa, que saco. Eu me pergunto, por que a nossa geração não lê? Claro que falta incentivo dos pais em casa. Isso é o principal, porque educação você não aprende na escola, você aprende em casa. Educação e escola era outra coisa. Eu acredito que mesmo faltando incentivo em casa, a escola tem um papel importante nisso, sabe? Eu estudava em Porto Alegre num colégio chamado Colégio Americano. E em Porto Alegre a gente tem uma feira do livro, tipo uma Bienal, só que a céu aberto. E uma semana antes da feira do livro da cidade, tinha na minha escola uma feira que as editoras expunham os livros lá e tudo mais. Então, tipo, todo mundo queria comprar livro. A gente tinha, tipo, uma hora do dia que a gente ia olhar os livros da Feira do Livro. Tinha muito incentivo. Os meus amigos de Porto Alegre todos são muito mais apreciadores da leitura do que os meus amigos do Paraná, porque eu me mudei pro Paraná quando eu tinha 10 anos. Eu estudei lá, tipo, todo o ensino fundamental 2 e ensino médio. E lá não tinha incentivo de leitura. Claro, eu tinha uma professora incrível de literatura no ensino médio. Mas assim, eu acredito que o ensino fundamental é a base, sabe? Não adianta você chegar no ensino médio e querer ler loucamente só no ensino médio, porque no ensino médio você tem que ler obras de vestibular, né? Você acaba não tendo tempo pra ler outros livros que poderiam ter sido indicados pelos professores. E quando eu tava no Fundamental 2, a minha professora que eu tinha na época, ela indicava livros, assim, ruins, sabe? Não existe livro ruim, eu sei, mas é que assim, livros ruins para o foco que nós estávamos, entendeu? A gente era ensino fundamental 2, então a gente tinha que ler, assim, livros que influenciassem a gente a querer ler mais, tipo Harry Potter, por exemplo, sabe? Eu acho o máximo professores de Fundamental 2 que indicam pra ler Harry Potter. Porque eu acredito que, assim, Fundamental 2 você não tem, Fundamental 2 é quinta ou oitava série, agora é nono ano, no caso, porque não existe mais oitava série, tô velha. Mas é assim, é de sexto a nono ano, se eu não me engano. Eu vejo que o Fundamental 2 você não tem tanta obrigação de ter que ler algo para passar no vestibular. Então, você pode ler um livro que vai te influenciar a buscar novas leituras. E é isso que é o papel que o professor exerce. Ele indica algo que vá estimular você a procurar outros livros. Eu acredito que essa é a ideia, essa é a proposta da coisa. E eu tava dando essa palestra e eu comentei sobre uma autora, não vou citar ela porque eu gosto muito dela, achei nada a ver o que a professora falou depois. Comentei sobre uma autora que eu gostava muito. A professora falou assim, eu não gosto dessa escritora. Eu acho a escrita dela muito fraca. Querida, a escrita dela pode ser fraca, pode ser boa, pode ser o que você achar, mas é uma escritora que estimula jovens a lerem, entendeu? Não interessa se a pessoa começou lendo o livro da Kéfera. Se ela pegou outros livros pra ler, ótimo, essa é a ideia. Então, assim, eu vi, infelizmente, que a professora de literatura tava desestimulando os alunos a lerem, sabe? Porque ela ficava socando clássicos goela abaixo dos adolescentes. Eu tô revoltada, mas assim, gente, desculpa, é um desabafo. Daí, no meio da minha palestra, ela resolve falar não, porque eu acho que clássicos são muito importantes. Claro que clássicos são muito importantes, mas veja bem, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu interpretei a Capitu, porque a gente fez um júri simulado na escola e eu fui a Capitu. Enfim, eu li o livro e tudo mais, amei, eu amo Machado de Assis, amo mesmo, acho ele o máximo. Só que assim, anos depois, tipo ano passado, eu acho, eu reli Dom Casmurro e eu aprendi muito mais.
do que eu aprendi quando eu tinha 16 anos. Aliás, não tinha nem 16, tinha 15 ainda quando eu li Dom Casmurro, porque eu faço só em outubro aniversário e foi, tipo, em agosto o julgamento. Sabe? Tipo, eu acredito que os clássicos são importantes na nossa vida? São, mas eles não devem ser enfiados goela abaixo das pessoas. Tem o livro do vestibular? Tem, paciência, tem que ler? Tem. Mas assim, não vai ficar socando em bando de adolescente um monte de livro clássico que não vai estimular eles a lerem outros livros. A leitura de um clássico tem que vir naturalmente na intenção da pessoa. Eu comecei a ler Jane Austen, tipo, 2 anos atrás, sabe? E eu gosto da Jane Austen, gosto muito. Só que, assim, ninguém nunca me enfiou assim, você vai ler Jane Austen, sabe? Que nem aquela professora tava fazendo. Ela falou, não, porque tem que ler clássicos, porque clássicos isso, clássicos aquilo. Isso tá errado, não é assim que se estimula uma leitura! Eu acredito, não tô responsabilizando a escola, não é esse o ponto, tá? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Porque, tipo, o jovem deve ser estimulado a ler livros através de livros estimulantes. Eu já tive que ler livros, assim, tipo, da minha vida, até pro canal mesmo, assim, tipo, meio que por obrigação. Alguns apreciei muito, outros eu li arrastando. Mas paciência, faz parte da vida. Às vezes a gente realmente tem que ler um livro assim, um livro assado. Mas só que eu vejo que, assim, quando a gente tem que ler livros por obrigação, mas a gente já tem o hábito da leitura, é muito mais fácil, sabe? Então, se a gente lá no 6º ano, 7º ano, 8º ano, estimular já o adolescente a ler livros e ele ir por livre e espontânea vontade na bibliotecazinha da escola e pegar um livrinho pra ler, vai ser muito mais fácil dele ler o livro que ele tem que ler pro vestibular, dele ler Quincas Borba, dele ler Senhora, dele ler Moreninha. Eu acredito que nada deve ser forçado, tudo tem que ser natural. Só que o estímulo tem que vir também de casa, lógico, como eu falei no começo do vídeo, tem que ser desde pequenininho, os pais lá influenciando. Eu tenho um amigo que tem filhos e ele nunca gostou de ler, mas ele fala que ele quer influenciar os filhos deles a ler. Ele compra livro desde pequenininho porque ele sabe que é um hábito muito bom. Então, se todo mundo tiver essa consciência, mesmo quem não leia hoje, o dia que tiver filho, se tiver filho, estimular a criança a ler, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, construiremos um mundo melhor. Livros não mudam o mundo, livros mudam pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Bom, gente, é isso, foi um desabafo, eu acredito que a nossa geração não lê mesmo por falta de estímulo e por barreiras que colocam no meio do caminho que impede o apreço maior pela leitura. Por favor, estimule um amigo seu a ler, dê um livro que você acha legal, que você acha que seja a cara dele, assiste lá o vídeo que eu já botei aqui nos cards de livros pra quem não gosta de ler, dá, sei lá, Jules Verne, que é um livro legal, é um autor legal de se ler, sei lá, Mac Cabot é divertido, John Green é legal de ler também, enfim. Ajudem a espalhar a leitura pelo mundo. É isso aí, um beijo pra vocês. Até a próxima.